E aí, pessoal? Estamos vendo protestos muito violentos no Chile, né? Agora declararam greve geral, mas você teve dias aí de depredação de transporte público, botaram fogo em trem, saquearam lojas, a coisa muito séria. Teve várias mortes, já também pelas forças do Estado, né, que reagiram com violência. E a gente vê que quando tem uma revolta, um protesto, assim, sempre chegam as vozes para tentar tirar grandes conclusões daquilo, né? Não. Se estão acontecendo esses protestos no Chile, então é porque tem algo profundamente errado. Isso aí mostra que é um modelo fracassado, né? Porque as pessoas estão achando a vida lá insuportável, né? E na verdade não é tão simples assim, né? Toda causa que eu tenho visto, e agora no Chile, o Chile é um país que acaba servindo muitas vezes de modelo para quem defende uma economia mais liberal aqui no Brasil, né? Porque realmente tem muita coisa que funciona lá, que funcionou lá e é um país que adotou reformas liberais aí ao longo das últimas décadas, né? Então acaba sendo muito usado pela esquerda radical brasileira, embora a direita radical use protestos similares em outros países, tá? Mas nesse caso do Chile, então é usado pela esquerda brasileira para dizer, olha o fracasso do Chile, né? Então não podemos ter nada assim aqui. Mas aí você vai ver, cadê então? Cadê essa... que está justificando? Qual é a justificativa social, econômica? Então, por que está por trás desse... Será que tem um motivo objetivo mesmo para o protesto? Aí, ó, bom, indicadores econômicos não precisamos dizer, né? O Chile vem crescendo aí há muitos anos já é a economia mais rica da América Latina, tem a maior renda per capita, né? E em diversos indicadores sociais também. Educação, melhores notas do PISA. Você compara com o mundo desenvolvido, Europa e tudo tá abaixo? Tá, mas pô, comparado com o continente, inclusive países que não estão tendo grandes revoluções, que nem o Brasil e outros, está muito melhor. Tá? Desigualdade, que sempre levanto, é alta. Para padrões OCDE, na qual o Chile faz parte, é alto. Para padrões de América Latina, não particularmente. Tá? O Chile ele tem uma desigualdade alta, mas que vem caindo desde 2002. Tá? Então, por que justo agora, sabe? A desigualdade já vem caindo há um tempo. E não está longe, está próxima da média do continente. Tá? Tem países muito mais desiguais que ele, como o Brasil. Tá? E outro indicador social interessante é a mobilidade social. A mobilidade social do Chile ela é a mais alta do OCDE, ou seja, ele tem mais mobilidade social que muito país rico aí. Então, quer dizer, não convence muito de que seja isso, sabe, o fracasso de um modelo de sociedade ou de alguma coisa. Falam da água também, né, que a água é privatizada, ou o saneamento das casas. Mas é uma cobertura de saneamento de quase 100% da população. Compare isso com as maravilhas do saneamento básico estatizado que o Brasil tem. 50% das pessoas têm cobertura adequada. E aqui, cadê a revolta, então? Se lá o sistema deles é motivo de revolta, o nosso, então, é o quê? É motivo de pegar a arma e matar todo mundo. E eu não estou fazendo uma defesa, eu não estou querendo dizer com isso que não, com certeza o modelo chileno é melhor, podemos discutir. Que diferentes modelos se adequam melhor, ou quais são melhores. A questão é, não tem nada na questão do saneamento básico, na provisão de água do Chile. Não é que a população do Chile está passando fome, não está, ou sede, não está, ou não tendo água nas suas casas, não está também. Então não parece ser isso. Levanta muito a Previdência também, né? Dizendo, não, o Brasil fez uma reforma Previdência igual a do Chile, vai ficar a mesma coisa, as pessoas vão se revoltar. Primeiro ponto, não fizemos uma reforma da Previdência igual a do Chile, coisíssima nenhuma. O Chile tem um modelo de capitalização que o Guedes até queria trazer, mas caiu. E eu achei bom que caiu, não era o momento. Tá? Mas então a nossa Previdência não tem nada a ver com a do Chile. Tá? Segundo, olha, saiu recentemente um estudo anual que fazem de comparação das previdências do mundo, né? O Melbourne Mercer Global Pensions Index 2019, feito lá na Austrália, e compara os sistemas previdenciários de diversos países. E de fato, eles têm vários quesitos para dar nota para as previdências. Tá? A previdência do Chile, na nota geral, está acima da brasileira, inclusive, porque a brasileira é totalmente insustentável. Mas, de fato, no quesito social, por exemplo, o Chile está pior que o Brasil. A previdência deles é mais austera nos seus benefícios aos idosos. Então, até o índice lá, ele sugere que o Chile aumente um pouco, por exemplo, a remuneração mínima dos pobres na previdência, tá? O que eles recebem quando aposentados. Mas mesmo assim, mesmo no sistema chileno atual como ele está, e ele teve uma leve melhora nos últimos anos, mesmo com essa parte social do Chile, com uma nota mais baixa, por exemplo, que a brasileira, é uma nota muito próxima da Colômbia e uma nota acima, né? No social, sem nem contar o resto, mas no social, a Previdência chilena já ganhou uma nota acima de países como México e Argentina, tá? Que a gente não vê isso tudo. Então, quer dizer, o pessoal aqui no Brasil,
olha, o país está tendo revolta, escolhe algumas coisas, coleta também algumas opiniões da população. Qual foi a faísca da revolta? Foi um aumento de 30 pesos, né, equivalente aí a mais ou menos 20 centavos no transporte público, né, na passagem do transporte público chileno. Um detalhe, assim, né, 4% do valor da passagem deles. Pegam qualquer coisa que a população traga ou que o analista não goste e diz, olha, tá vendo? Esta é a prova de que o sistema, algo que eu não gosto no Chile não funcionou. O capitalismo, a previdência, a água, a universidade pública, que são os melhores do continente, muito superiores aos brasileiros, inclusive, diga-se de passagem. O Brasil tem muito que aprender com o sistema universitário chileno também. Então, quer dizer, não dá para tirar esse tipo de conclusão. Tá? E muito pelo contrário. A gente tem visto protestos em muitos países. Nesses dias mesmo começou um outro protesto, no Equador. Diferentemente do Chile, que é uma economia bastante liberal, a economia do Equador é muito estatizada. Lá também começou, que curioso, com relação a transporte, no fundo com combustíveis, um reajuste do preço do combustível. Mas o combustível lá já é pesadamente subsidiado, e mesmo com esse reajuste continua sendo subsidiado. Então, o modelo liberal fracassou no Equador. Não está nem sendo aplicado ali. No Chile está e estão protestando, no Equador não está e estão protestando também. Tem algo mais profundo aí. E não é nem só na América Latina. Tá? Tem gente que traz da direita, daí, né, trazem o Fórum de São Paulo, né, o Fórum de São Paulo agitando o povo e tudo. Bom, eu não tenho dúvida de que diversos atores internacionais, Fórum de São Paulo, Estados Unidos, quem você quiser, tem um interesse em diversos países. A questão é, eles têm capacidade de realmente, por conta própria, fazer uma mudança social? Fórum de São Paulo conseguiu impedir qualquer coisa no Brasil, por exemplo? Zero. Né? Conseguiu impedir o Macri de ser eleito na Argentina, que era um país que estava nas mãos dos kirchneristas? Não conseguiu. Na verdade, os bolivarianos tiveram várias derrotas no continente. Então, quer dizer, será que é uma ação? O Fórum de São Paulo tem dinheiro para fazer esse tipo de coisa? Acho que não, né? Você tem que ter o que eu quero saber, quais são as condições sociais do país, né? Que lá dentro é parte dos países isso. Não é nenhum autor externo que com alguns agentes ali consegue fazer revolução no país. Não funciona assim. São milhares, centenas de milhares de pessoas dispostas a ir para as ruas, por exemplo, a queimar carros. Mas acontecendo em vários países também, né? Não só no modelo liberal. Equador, França, tem os coletes amarelos até hoje, causando problema ali também com violência. Né? França é um país assistencialista, pô, é o modelo dos países que o Estado cuida, não sei o quê. Também. Né? Não existe uma explicação tão simples assim. E é muito, no mínimo ingênuo, mas em geral até mal intencionado, você dizer, quando serve a seus fins políticos, os seus fins retóricos, você pegar o fato de que um país está tendo um protesto como uma prova de que o modelo dele, ou de que as medidas políticas dele são um fracasso. Tá? E pensa bem, não faria muito sentido isso. Né? Será que uma pessoa que está colocando fogo num trem, será que uma pessoa que está quebrando uma loja, roubando produtos, tá? Ou que está só causando, depredando as ruas, será que essa pessoa deve ter um diagnóstico objetivo, racional da situação do seu país? Né? Difícil, né? Acho que essa pessoa está sendo... Ela representa certas paixões e percepções dela. Né? A passagem do ônibus, ou outras coisas que ela levante. Para muita gente que está assim no país, tem algumas condições prévias, talvez, né? E eu acho que a gente está vendo isso surgindo em vários países do mundo mais. Desde 2008, o que a gente já teve? Crise econômica de 2008, né? Occupy New York, Tea Party da direita americana, esses bastante pacíficos ambos, né? Você teve Primavera Árabe em diversos países do mundo árabe. Você teve junho de 2013 no Brasil. Você teve caminhoneiros do Brasil em 2018. Você teve coletes amarelos na França. Você está tendo em Hong Kong, na China. Você está tendo no Equador e no Chile. Diversos países, diversos contextos muito diferentes. Talvez até tenha esquecido alguma outra aqui. Tá? Países muito diferentes, mas você está vendo o mesmo tipo de coisa. Né? O que eu acredito, portanto, é que a gente tem que olhar qual que é a causa global que está tornando esse fenômeno dos protestos em massa, que também não começou agora. Você vai ver na história, você vai ter outros. Mas o que está tornando eles mais comuns? Né? Uma realidade mais próxima da política. Assim. E eu associo muito isso, protestos de massa, com a ascensão do populismo também. Né? Porque esses protestos acabam dando uma guinada populista. Seja direita ou seja esquerda. Eu acredito, eu não acho que seja a única explicação,
Na verdade, cada país também terá suas próprias cores, suas próprias idiosincrasias, mas tem uma causa global que está atuando no mundo inteiro, que é uma mudança tecnológica, da forma com que a gente lida com a informação e com a comunicação das pessoas, que são as redes sociais, a internet e as redes sociais. Elas produziram algo novo na sociabilidade humana. Elas produziram, por um lado, a capacidade de grupos de pessoas se articularem via redes sociais, e por outro, que a informação que chega até as pessoas seja uma informação que apenas confirme as crenças e os desejos dessas pessoas, e que circule apenas no grupo delas, e que elas se reforcem mutuamente. E tudo que não confirma, você tem um grupo e você tem fontes paralelas de informação que desqualificam de partido. Então, uma mídia profissional que não adote um lado, que não adote uma bandeira e defenda ela de maneiras radicais, os dois lados vão acusar e vão desqualificar e não vão dar atenção, ela vai perder poder. Por outro lado, sites de mobilização política, de polarização, de radicalização, esses vão ganhar. Porque eles estão editorializando as informações para chegar nas pessoas produzindo um certo efeito, que confirma, as pessoas gostam, elas se sentem do lado do bem e os outros estão do lado do mal. E vão perdendo a crença nas instituições. Pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas recebem informações sem passar por nenhum tipo de crivo comum. Né? Não é mais uma fonte como a igreja, o Estado, os jornais. Nada disso controla, mas é totalmente pulverizado, né? Em campos. E isso faz com que as pessoas se afastem e com que a crença básica nas instituições, seja a imprensa, seja a democracia, né? As regras do jogo, corroa as crenças nisso. Porque a pessoa acha que o outro lado é maligno. Ele não vai seguir, portanto eu também não vou. Esse é o risco que a gente vive hoje em dia. O Chile provavelmente é parte disso também. Não que não tenha problemas, tá? Todo país tem problemas. O Brasil em 2013 tinha problemas? Tinha muitos. Chile tem problemas hoje? Tem vários problemas. Todo país tem. Agora, por que hoje em dia problemas dos países estão levando cada vez mais ao povo a ir para as ruas, protestar, não aceitar nada, não aceitar nenhum tipo de conciliação, compromisso e muitas vezes partir para a violência, apelar para a violência? É um lindo desejo de deliberação e discussão democrática das pessoas. Isso é uma utopia, gente. São as paixões humanas, muitas vezes mais violentas, querendo se impor por meio da força. Por isso é preocupante, seja para a esquerda ou seja para a direita, é preocupante. Porque as regras do jogo, seja da democracia, da política, seja dos direitos humanos, seja da informação, da imprensa, do profissionalismo, está tudo indo por água abaixo. É isso que a gente precisa cuidar, e são soluções a isso que a gente precisa procurar. A gente pode achar em cada país o problema. A França o combustível aumentou, no Brasil o metrô e o ônibus na cidade de São Paulo, no Chile o transporte público também, no Equador o preço da gasolina. Curioso, né? Parece que o transporte tem uma constância. Nos países árabes talvez tenha outras coisas aí que teve. Cada país vai ter as suas, né? Mas não está aí. Não tá aí. O fator comum global que está tornando esse problema global não está aí. Problemas todos os países têm. Por que esses problemas agora estão dando margem e florescendo um movimento de protesto radicalizados e muitas vezes violentos e que tendem, na sua resposta final política, tendem ao populismo? É isso que a gente precisa ficar atento. E se a gente se importa com direitos individuais, com democracia, com alternância de poder, com limitações ao poder executivo ou poder de uma autoridade, se a gente se preocupa com uma economia baseada na ordem, se a gente se preocupa com uma ordem mundial baseada na integração e no cumprimento a certas regras, isso deve preocupar todos nós. E é isso que a gente deve ficar atentos. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal.